Conhecida esta história, sabedores de que o livro de Ruth é um livro que conta a história deste povo, desta família que resolveu sair de Belém em um momento de dificuldade. Eles saíram do lugar onde a Bíblia diz que havia pão, casa de pão. Só que o texto nos informa que Deus estava provando o seu povo e permitiu que viesse fome à terra, inclusive sobre Belém, que era a casa de pão. O texto nos informa também que esse tempo em que viveu Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos e as noras, Ruth e Orfa, foi um tempo em que os juízes julgavam a terra. É um tempo que precede o início do reinado de Davi, de Saul, e é um período que está já próximo, findando já o período em que Samuel era um legislador, era um juiz em Israel. Então, nesse tempo, Moabe era um povo em que eles não eram amigos do povo de Israel. Havia sempre lutas, batalhas. Mas Elimeleque, cujo nome significa Deus é o meu rei, resolve sair debaixo do governo do seu Deus e ir em direção a Moabe buscando provisão. Há uma tendência natural na vida do ser humano de quando ele se vê em situações adversas, em apuro, em situação difícil, ele quer logo tomar uma decisão. E aprendemos à luz da Bíblia, inclusive do livro de Gênesis, capítulo 26, que conta que nos dias de Isaac veio uma fome terrível sobre a terra. E a Bíblia diz que Isaac intentou descer para o Egito, porque todo mundo estava indo para o Egito. Todo mundo ia em direção ao Egito por causa do Nilo, para poder se aproveitar daquela e poder plantar e ter a sua subsistência como família. Mas quando Isaac tenta descer para o Egito, a Bíblia conta que Deus se revelou a ele, apareceu para ele e disse: olha, não faça isso porque eu tenho uma promessa para você, como prometi ao seu pai. Assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Fui eu que falei para Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para essa terra e peregrinar no deserto. Veja que no deserto a Bíblia conta que Abraão, ele cavou o poço e viu água. Quem foi que revelou para Abraão que tinha água no deserto? Deus, que o chamou de onde estava para o lugar em que ele estava destinando ao seu povo e à posteridade de Abraão, revelar a ele. E agora Isaac tinha experiência com Deus e sabia que o Deus do seu pai era um Deus que é digno de toda a confiança. Isaac permaneceu ali e não desceu para o Egito, mas ficou no deserto, permaneceu aquele tempo ali no deserto, e no deserto Deus trouxe água e provisão para eles. Isso não aconteceu com Elimeleque, com Noemi, com Ruth e com Orfa, com Malom e com Quilion. Elimeleque vai para Moabe, mas a Bíblia conta que Elimeleque, passado um tempo, ele morre. Ele sai do lugar onde estava aos olhos dele faltando pão, naquele momento, e faz direção para Moab, porque disseram que lá tinha pão, e chegando lá ele encontra, ao invés de pão, ele encontra a morte. Em situações difíceis nós não podemos tomar decisões precipitadas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque sobre os homens, sobre as famílias, repousa uma responsabilidade muito grande. Deus colocou o homem dentro de um jardim quando o fez, ele constituiu a primeira família, e a ordem de Deus foi que o homem estando naquele lugar, Deus dava ao homem a autoridade para cultivar e para guardar, ou seja, Deus dava ao homem condições, habilidade, capacitação, para poder multiplicar, fazer crescer, ver frutos do seu trabalho e também para se posicionar como um servo, como um líder, como alguém que governa, como alguém que defende, como alguém que diz: olha, Deus me colocou aqui e eu não aceito ingerência do maligno. A história do homem, ela está dividida pelo menos em 3 principais partes: criação, queda e redenção. Se você olhar para a sua história, você vai ver quantas coisas
Deus fez na sua vida, Deus realizou, Deus operou. Em algum momento nós vacilamos, e aí necessitamos de voltar e reconsiderar a nossa postura e pedir graça a Deus. E o Deus que exerce a sua misericórdia, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, elas se renovam na nossa vida, e nós saímos da posição de queda, experimentamos um tempo de restauração. Ruth e Noemi estão ali em Moabe. Noemi fica sabendo que na sua terra Deus visitou o seu povo. Elimeleque já não era vivo, o pai de família havia partido e deixou a família exposta. Cuidado com as decisões. Existem decisões que nós tomamos que elas são reversíveis. Nós sofremos ali as consequências, mas com o tempo as coisas se resolvem. E existem decisões que elas são irreversíveis, você vai carregar para a vida toda. E aconteceu com Elimeleque uma situação reversível, foi dele partir e ficou Noemi sozinha. Se não bastasse isso, os filhos de Elimeleque desobedecem o preceito bíblico de Deuteronômio 23, onde eles não deveriam casar com os moabitas. E Malom e Quilion casa-se com mulheres moabitas, com Orfa e com Ruth. A Bíblia diz que Malom significa, se não me falha a memória, doente, e Quilion significa frágil. Talvez até por isso, dada a condição de saúde, foi que eles não permaneceram em vida e na sua fragilidade física partiram, ficando assim a família exposta. Aí acontece algo que nos chama a atenção. Deus recalcula a rota de Ruth e Noemi e Orfa. Mas vamos aprender aqui olhando para o texto que nós lemos. O texto fala de um momento em que houve uma separação. Às vezes, para encontrarmos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos passar por um tempo de separação, em que é o próprio Deus que está permitindo essa separação. Não é separação conjugal, não é para ninguém deixar a esposa e nem o esposo, eu não estou falando disso. E eu vou explicar à luz do texto bíblico. O que aconteceu ali? Aconteceu que, quando Noemi fala para suas noras: olha, vão minhas filhas, vão para a casa de vocês, para o lar de vocês, para a família de vocês, porque ali vocês serão assistidos e vocês são novas, vocês são jovens, vocês podem contrair matrimônio e ter condições de serem assistidas, de serem cuidadas. Orfa e Noemi choram, porque Noemi era muito amável. O nome Noemi significa agradável. E é talvez através de Noemi que a palavra de Deus ela alcança o coração das suas noras, e por isso elas choram. Mas apesar de Orfa chorar, ela acaba sendo convencida pela sogra que deveria voltar para o seu Deus, que deveria voltar para o seu povo. E o nome Orfa significa nuca. Ela logo deu a nuca, deu as costas para sua sogra e foi-se. Isso nos leva a uma reflexão. Na vida a gente deve tomar muito cuidado, porque nós precisamos ter sempre um coração grato e tomar um cuidado para não abandonar as pessoas nas horas que nós não estamos sendo favorecidos. Veja, enquanto Orfa era favorecida na casa de Noemi, tendo o filho desposado com ela, ela estava ali com ela, ela permaneceu ali, mas então a situação agravou, eles não tinham comida, Noemi tenta voltar para o seu povo, ela então deu as costas, ela não perseverou na aliança, no compromisso. E ali aconteceu então essa separação. Orfa volta, mas a Bíblia diz que Noemi se apega a Ruth, ou seja, Ruth se apega a Noemi. O nome Ruth significa amiga, amigável. Ruth, ela se apegou numa aliança com Noemi e disse: olha, nem que seja o que for, nada me separará de ti.
Onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Nada senão a morte me separa de ti. E nós tomamos muitas vezes como princípio até para o casamento, essas palavras que Ruth profere para Noemi, falando de uma aliança. E o propósito de Deus na nossa vida, ele se concretiza quando nós estabelecemos a aliança. Eu sei que tem hora que Deus ele faz com que haja uma cisão, um corte. Alguma separação são necessárias. Quando Deus criou os céus e a terra, dentre os atos poderosos de Deus, no primeiro momento foi separar dia e noite. Foi separar águas de cima e as águas que estavam embaixo. Foi separar a porção seca das águas. Deus então começa a estabelecer separação. Você caminha no livro de Gênesis, você vê um Abraão se separando de Ló, porque Deus tinha uma promessa para Abraão. Abraão leva Ló consigo, mas lá na frente, no capítulo 13 de Gênesis, nós encontramos um problema. Os pastores de Abraão começam a contender com os pastores de Ló, e a terra começa a ficar pequena para tanta gente, e eles então se separam, e Ló propõe: olha, vamos nos separar, porque está tendo muita contenda aqui, está tendo muita confusão. E o próprio Ló toma a decisão. Então, olha, eu vou ter que me afastar com o meu povo, com os meus pastores. E diz o texto bíblico que Abraão fala: então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Se você escolher as campinas, eu vou escolher as montanhas. Porque Abraão sabia quem era o seu Deus. Ele confiava no Senhor, ele tinha comunhão com Deus. E Ló, olhando de longe, viu as campinas, do Negueb. Ele viu então aquelas campinas ali próximas já de Sodoma e Gomorra, e ele então tomou a decisão de caminhar em direção às campinas. Mas Abraão não, Abraão foi para as montanhas, e ali aconteceu uma separação. Dentro da casa de Abraão, depois nós encontramos outra separação. A Bíblia conta que Abraão viu Sara irritada com Agar, porque Ismael era mais velho. E quando Isaque, o filho da promessa, estava crescendo, o filho de Agar, Ismael, estava muitas vezes ali com chocarrices e ofendendo Isaque, e aquilo não agradou a Sara, e ela tomou a decisão de falar para Abraão: Abraão, olha, não está dando certo isso aqui não. Despede a escrava com o seu filho. Abraão: como é que eu vou fazer isso? A mulher vai embora para o deserto com o filho? Não, ela está aqui, ele também é meu filho. E a Bíblia diz que Deus então se volta para Abraão e diz: Abraão, não temas fazer o que eu coloquei no coração da tua mulher, porque eu vou cuidar do menino. Essa separação aí provém de mim. Eu quero então que Ismael seja um povo forte, distante de Isaque. E com Isaque eu tenho uma promessa. Então atende o que Sara te pediu, porque eu estou nisso. Então a gente vê em vários momentos a Bíblia nos mostrando que algumas separações às vezes são necessárias. Se você olhar o texto de Gênesis capítulo 13, você vai perceber que Deus só revelou para Abraão a grandeza do propósito que ele tinha com ele, depois que ele se separou de Ló, depois que Ló saiu de perto. Então algumas coisas Deus vai fazer, não porque Deus é um Deus que faz acepção de pessoas, mas é porque existem propósitos específicos que você tem que juntar-se com pessoas que têm o mesmo propósito, que falam a mesma linguagem, que estão na mesma aliança, que têm o mesmo compromisso. Olha, Orfa não quis continuar com Noemi, porque Orfa pensou: não, agora não vai dar muito certo eu ficar aqui com Noemi, ela não tem filho, de fato eu vou voltar lá para a sua terra. Não, é mais interessante para mim ficar aqui em Moabe. Viu aquelas pessoas que elas só andam com você enquanto ela tem um benefício, enquanto ela está sendo favorecida, enquanto dá algum resultado, caminhar junto? E aí muitas vezes Deus entra em cena e fala: olha, não está dando muito certo isso aqui não, está havendo muita dependência, eu não aceito o homem ficar dependendo, se aproveitando de outro homem. O homem precisa aprender a depender de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus vai sempre levar os seus filhos para cumprir um propósito, mas por meio de uma vida de confiança, de dependência, de experiência com o Senhor. Então aprove a Deus permitir esta separação. Foi-se Orfa,
ficou Ruth apegada à sua nora. E a Bíblia fala que há um princípio aí, há um propósito de Deus revelado, onde há um ambiente de aliança, onde nós podemos perceber que há o mesmo intuito, há uma mesma visão, há um mesmo projeto de vida. E eu e você precisamos aprender a orar e pedir: Deus, mostra-me, abre os meus olhos para eu enxergar quem é Orfa e quem é Ruth e quem é Boaz. Porque a história conta que quando Ruth, então, estabelece uma aliança com a sua nora, com Noemi, Ruth, então, volta com ela para Belém, para a casa de pão. E quando ela volta, logo de longe, a notícia chega em Belém. E as pessoas, então, dão testemunho de que Ruth havia recebido a bênção de caminhar com a sua nora, e isso foi louvável diante daquelas pessoas, tanto que as pessoas disseram: olha, virtuosa esta mulher Ruth, que abandonou os seus deuses, abandonou a sua casa e voltou para cá com Noemi. Quando Noemi chega em Belém, Noemi fala às suas amigas: olha, não me chamem mais Noemi, eu não quero chamar Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara, porque eu estou amargurada e o Todo-Poderoso me afligiu. Irmãos, tem hora que a gente pensa que Deus se esqueceu, que Deus não está vendo, mas por detrás de toda situação complicada e difícil, entenda que Deus tem sempre um trabalhar de providência para as nossas vidas. Ele está despertando algo em nós. Eu olho para esta história e vejo, através desta aliança de Ruth com Noemi, uma grande bênção. Ela disse: ó, nada me faça separar de ti. Eu quero caminhar contigo. Estou contigo nesse propósito. Vamos nos unir em oração. Vamos unir no mesmo propósito, porque Deus vai fazer algo. Deus vai realizar algo. Noemi ouviu falar que tinha pão em Belém, então ela volta para lá. Deus visitou o seu povo de novo. E quando volta, uma coisa bonita acontece. É que Ruth não fica de braços cruzados. Ruth não esperou Noemi falar nada. Ela tomou iniciativa. Para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente precisa aprender a ter iniciativa. A gente não pode ficar esperando pelos outros. A gente não pode ficar esperando, vamos ver o que vai dar. Não. A Bíblia conta que Noemi, ela tomou, Ruth tomou uma decisão depois que chegou em Moabe, a Bíblia em Belém, porque a Bíblia conta que quando eles chegaram lá, chegaram no tempo da colheita. E o propósito de Deus se estabeleceu na vida de Ruth e Noemi, porque naquele propósito Deus estava assim, mostrando para elas que levaria elas a experimentar o favor do Senhor. E quando o favor do Senhor é direcionado a nós percebemos que Deus está nos mostrando um propósito, que Ele tem algo conosco naquele lugar. Como é que foi que Noemi e Ruth viu o favor do Senhor? Ruth chega em Belém, e chegando em Belém ela falou: olha, eu vou trabalhar, e há de ser que vou então pegar espigas, vou pegar o resto da colheita, porque a lei dizia, segundo o livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que quando o povo de Israel, eles estabeleciam, o momento da colheita, ficavam para trás restos da colheita, espigas que sobravam, e vinham os trabalhadores pegando, mas vinham também atrás aquelas pessoas mais carentes, e que às vezes o dono daquela plantação permitia que eles passassem então e pegassem também a sobra daquela colheita. Então o favor de Deus alcançou Ruth naquela oportunidade. Ela disse: olha, se o Senhor for comigo e abrir e eu achar graça diante dos olhos de alguém, pode ser que o Senhor vá me dar a provisão, então eu vou tomar essa iniciativa. Eu vou então para os campos. E ela foi justamente para os campos do parente de Noemi, que era Boaz. Boaz era da casa de Elimeleque, e ele era, portanto, um resgatador. E eu não entendo aqui como coincidência, mas eu vejo como santa providência. Ei,
Se você tiver iniciativas que glorificam a Deus, Deus vai conduzir os seus passos e você vai perceber que Ele está levando você a experiências poderosas de provisão. Noemi toma então a decisão de voltar, e Ruth, querendo ajudar a sua sogra, vai trabalhar. E quando ela vai trabalhar, Boaz olha de longe e fala: quem é aquela mulher, aquela jovem que está trabalhando ali? Capítulo 2 de Ruth. E os trabalhadores de Boaz dizem: não, aquela ali é Ruth, é a moabita que veio com Noemi da sua terra e retornou para Belém. Ela teve uma experiência com Deus e ela voltou para cá. Então começam a dar bom testemunho de Ruth e de Noemi. E a Bíblia conta aqui no texto que Boaz se dirige a Ruth e falou: minha filha, você seja abençoada em estar aqui conosco, você pode colher aqui junto dos meus trabalhadores, e se você tiver sede, eles vão também dar água a você, você pode tomar água com eles. E Ruth olha aquilo e fica maravilhada e se alegra e fala: olha, foi o Senhor, bendito seja o Senhor que tocou o seu coração e que está usando de favor para comigo. Irmãos, eu creio que Deus coloca pessoas na nossa vida para ser instrumento de bênção. Existem alianças na nossa história de vida que é claro que foi Deus que estabeleceu. E a gente precisa aprender a viver uma vida de honra. Se você achar alguém que tem zelo de aconselhar você, de orientar você, de orar por você, de instruir você, de exortar você, de chamar a sua atenção, abrace essa pessoa e honre ela. Caminhe com ela. Porque se o coração dela se voltou para te abençoar, para te abrir os olhos, para te instruir, até para te corrigir, ame essa pessoa e valorize ela. Ruth resolveu honrar Noemi, e Deus alcançou a vida de Ruth e Noemi, guiando os passos dela até a casa onde havia os seus parentes, a casa de Boaz. Um homem rico, um homem próspero, um homem de idade avançada, e um homem que sabia também andar sob princípio, porque se você olhar a história, essa história aqui do livro de Ruth é uma história muito linda, porque Ruth, ela fica muito feliz com o que aconteceu, e ela volta para casa. Inclusive ela pegou muito mantimento e leva para a sua sogra, e a sua sogra fica maravilhada: minha filha, que bênção tão grande é essa que você trouxe aqui para casa? E ela vai contar a história do que aconteceu, e naquela hora Noemi tem um discernimento. Ela disse: olha, a mão do Senhor conduziu você, minha filha, essa pessoa que você encontrou é Boaz, é um resgatador, é alguém da nossa família. E ela começa então a instruir, e a Bíblia conta que Ruth recebeu a instrução de Noemi e seguiu à risca, obediente à instrução da sua sogra. Resultado: Boaz se afeiçoou a Ruth. Boaz viu em Ruth também uma consideração, um apego, um princípio de honra, e ele não se aproveitou dela. A orientação de Noemi para Ruth foi que ela fosse para casa, ela tomasse um banho, ela fizesse a sua higiene, limpasse, ela pegasse o melhor vestido, ela se arrumasse, e ela fosse para os campos trabalhar, e depois, no final do dia, estando lá, ela, quando visse que Boaz estava por se deitar, por descansar, ela ia lá e ia dormir próximo aos pés de Boaz. E a Bíblia conta que ninguém viu aquilo. Ninguém viu quando Ruth chegou e ficou ali próxima. E quando Boaz acordou, que viu aquela mulher bonita nos seus pés, a Bíblia conta que ele não se aproveitou disso. Ele falou: minha filha, você está aqui, você, em vez de escolher um outro rapaz rico ou pobre ou novo, mas você veio direcionar-me a mim. E ela disse, ela então falou: não, foi que o Senhor que me guiou e me conduziu aqui, porque você é um resgatador. E aí Boaz veio aquilo e disse: olha, ele age com honestidade. Irmão, as coisas acontecem na nossa vida quando a gente anda baseado em caráter. A Bíblia conta que Boaz, ele teve muito caráter. Ele não se aproveitou de Ruth, porque
texto diz que ele não se deitou com ela, ele não namorou com ela antes do tempo, mas ele obedeceu o processo. Tem uma coisa importante na vida de um servo de Deus, é ele aprender a obedecer processo. Quem sabe você já entrou num processo e você está falando, meu Deus, que luta que eu estou passando. Meu Deus, está faltando pão, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas permaneça no processo. Porque você vai ver que logo que esse processo terminar, você vai ser aprovado para receber uma vitória que você nem imaginava receber. Algo que Deus vai trazer para a sua vida que vai surpreender você. Eu não estou falando só com respeito a coisas materiais, embora a gente tenha necessidades, mas eu estou falando de experiências com Deus, eu estou falando de situações dentro de nós, na nossa vida, que precisam ser resolvidas, tratadas, para que os projetos de Deus, o plano de Deus, se estabeleça na nossa vida. Eu olho para o livro de Ruth e vejo que muitas vezes Deus faz alguma separação, nos separa com o propósito de cumprir um plano específico. Eu vejo Deus então honrar aqueles que sabem criar um ambiente de aliança e de honra, não dão as costas quando as coisas vão mal, mas pelo contrário, sabem valorizar, sabem ser grato. Irmão, gratidão gera gratidão. Como nós precisamos ser gratos. Quantos testemunhos tenho ouvido de pessoas que, passando por situações difíceis, mesmo na situação mais difícil, ela levantou seus olhos aos céus e começou a agradecer a Deus. Falou, Senhor, eu te agradeço por toda essa situação, embora esteja passando situação difícil, mas a pessoa consegue encontrar algo a que agradecer, e isso glorifica a Deus. E é isso que abre portas. A história de Ruth e Noemi é uma história que mostra alguém que resolveu viver o princípio de honra, agradar o Senhor, honrar o Senhor. E Deus mudou a história de Ruth e Noemi. Não abra mão deste princípio, o princípio da honra. O propósito de Deus, ele vem a nós quando nós alcançamos o favor do Senhor. Deus está estendendo a sua mão, o seu favor para com o seu povo, para conosco neste lugar. Deus quer que você tome a decisão de voltar, de reconsiderar as suas atitudes que não foram certas. Tome a iniciativa de pedir perdão. Tome a iniciativa de voltar aonde você precisa voltar para corrigir o que precisa ser corrigido. Tenha ousadia, quando você voltar, faça como você vê aqui nesse texto bíblico, que Ruth ela teve ousadia. Eu vou para o campo, eu vou trabalhar, e Deus abriu as portas. E depois tenha uma atitude de perseverança. Nós lemos o texto de Eclesiastes 9, que diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas são daqueles que são sinceros, perseverantes, que aproveitam as oportunidades, que estão atentos, que estão fazendo o que é certo. Trabalhe com aquilo que é real, mesmo não tendo o ideal. Qual que é o real? Não, a realidade agora é que eu estou na luta, eu estou na prova, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que, se curar, Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu tenho um Deus que, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta não abrir, Ele é Deus do mesmo jeito. A gente não serve a Deus por causa das circunstâncias. Essa semana eu me peguei lembrando de uma canção antiga, Gesiel. A canção dizia: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, mas olhe o seu amor. Eu não me guio por vistas, eu estou alegre com Jesus. A situação pode trazer aperto, tristeza, dificuldade, mas não abra mão da alegria do Espírito Santo dentro do seu coração, porque o crente ele experimenta uma grande poder, uma grande experiência, que é em meio às tribulações e dificuldade, Deus suscita paz no coração do salvo. Deus proporciona alegria. A nossa alegria, ela não é fundada em circunstância.
Se alguma coisa está roubando a nossa paz, a gente precisa rever. Está tendo algum excesso, uma preocupação excessiva, um desgaste. Eu preciso rever as minhas prioridades, as minhas atitudes e ter perseverança em permanecer no propósito, sabe de quê? Não é no propósito, se der agradar, não. Você só tem uma opção. Aliás, você só tem esta opção, você não tem A ou B, você tem a opção de agradar a Deus ou não agradar a Deus. E quando nós agradamos ao Senhor, a Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. O nosso coração muitas vezes é enganoso, o nosso coração é corrupto, a gente não pode ser guiado pelo coração. Veja se Noemi fosse guiada pelo coração, ela fosse viver, ela não fosse influenciada por Ruth, que perseverou, que acreditou, que foi guiada por Deus. O que seria dela? Ia ver uma mulher amarga. Se ela tivesse permanecido lá em Moabe, parada, prostrada, sem tomar a iniciativa de voltar para Belém, o que seria dela? Ia viver como Mara, e não seria mais uma Noemi, uma pessoa agradável, uma pessoa que também experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Sabe, a vontade de Deus na nossa vida, a fé começa em nosso coração, quando a vontade de Deus é conhecida. Quem quer conhecer a vontade do Senhor precisa parar para ouvir a Deus, para receber a instrução de Deus e para ser tratado por Deus no seu coração. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Tudo que vier a você para fazer na casa de Deus, faça conforme as tuas forças. Toma a iniciativa de agradar ao Senhor, de honrar ao Senhor e de estabelecer esse propósito firme. Olha, eu tenho um propósito e esse propósito não muda. O meu propósito não é agradar os homens. Às vezes a gente erra muito em querer agradar as pessoas. Nós precisamos agradar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus. Gosto do texto de Coríntios, a carta que Paulo escreve aos Coríntios. Ajuda aquela irmã lá, por favor, Márcia. Ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode ficar comigo, em pé comigo agora, para dar glória a Deus? Irmãos, eu não quero ficar forçando a barra aqui. O que Deus colocou no meu coração foi esta palavra. Eu estou até ministrando diferente do que ministrei pela manhã, apesar de trabalhar o mesmo texto. Mas é porque os corações que estão aqui estão diferentes. A disposição aqui nesta noite de cada um de nós é diferente. E eu quero incentivar você, influenciar você para que o Espírito Santo leve você a ter a decisão de honrar a Deus em todas as coisas, de agradar ao Senhor, de crer na provisão do Senhor, de crer no milagre do Senhor, de crer que Deus está movendo céus e terras para te abençoar. Deus vai levantar um Boaz para mudar a sua história. Às vezes Orfa tem que sair, Ruth precisa permanecer, mas às vezes tem que aparecer um Boaz. Eu creio que está aparecendo um Boaz aí na sua casa. Está aparecendo um resgatador. Sabe o que aconteceu lá na casa de Ruth e Noemi? Ruth e Noemi experimentou a bênção de entrar para a linhagem de Jesus. O filho de Ruth, interessante, né? Ruth esteve 10 anos casada com um jovem e não teve nenhum filho. Foi para Belém, encontrou um homem de idade chamado Boaz e teve um filho, Obed. Deus tem os seus planos. Quem quer entrar no plano, no propósito de Deus aqui? O primeiro plano que Deus tem
é dar a você a certeza da salvação. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer hoje publicamente dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus? Levanta a sua mão onde você está. Você quer aceitar esse propósito da salvação? Se tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e hoje quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão onde você está. Tem pessoas orando. Se tem alguém aqui afastado, distante dos caminhos do Senhor e deseja voltar para a casa do Pai, você saiu do lugar onde Deus te colocou e Deus está querendo que você volte para o lugar que Ele estabeleceu para a sua vida. O seu lugar é perto de Jesus. O seu lugar é na casa do Pai. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Se tem alguém que estava afastado, distante, quer voltar para Jesus, nós vamos orar por você também. Se todos servem ao Senhor, dê um brado de vitória e nós vamos orar então. Você quer oração? Quer? Você quer vir aqui à frente? É sua esposa? A senhora quer também receber oração? Quer receber oração também, jovem? Só o homem? Pronto, você é o cabeça da casa. Qual o seu nome? Marcelo. Marcelo, você quer hoje ver a sua vida mudada? Quer começar uma nova caminhada com Jesus? Você já é salvo? Não? Então ore assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. O Senhor é o Deus que tem planos muito maiores que os meus. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. De hoje em diante, quero Te amar, Te servir de todo o coração. Feche os seus olhos, Marcelo. Igreja, abençoa a vida do Marcelo. Abençoa a casa do Marcelo. Deus sabe por que o Marcelo está aqui nesta noite. Ele entrou aqui necessitado de um resgate. Deus está resgatando ele, trazendo para perto dele, livrando ele. Pai, eu abençoo a vida do Marcelo. O Senhor conhece ele, o Senhor conhece a sua história de vida, e o Senhor é poderoso para mudar esta história. Ó Deus, colocando o Teu conselho no coração dele, tirando tudo que perturba, que entristece, que abate, e trazendo, ó Deus, a vida que só o Senhor pode dar. Alcança o Marcelo, Pai. Eu oro para que ele possa ter a alegria de ver não somente ele, mas toda a sua casa andando na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Nós profetizamos os milagres da salvação na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Marcelo. Essa igreja aqui vai estar orando por você.